Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Monteiro, e aqui conosco mais uma vez, Carlos Alberto Ferreira. Seja bem-vindo, Carlos. Muita paz a todos. Amigos ouvintes, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo e iniciar também o capítulo 16 da obra Gênese, Teoria da Presciência. Carlos Alberto, lê para nós aí esse primeiro parágrafo, meu amigo. Vamos lá, então o item 1, Teoria da Presciência. Como o conhecimento do futuro é possível? Compreende-se a previsão dos acontecimentos que são a consequência de uma situação presente, mas não a daqueles que não têm nenhuma relação com o presente e, ainda menos, a dos que são atribuídos ao acaso. As coisas futuras, dizem, não existem. Elas ainda estão no nada. Então, como saber que elas acontecerão? No entanto, os exemplos de predições realizadas são bastante numerosos, de onde somos forçados a concluir que aí se passa um fenômeno do qual não se tem a explicação, uma vez que não há efeito sem causa. É essa causa que vamos tentar encontrar, e é ainda o Espiritismo, chave de tantos mistérios, que vai fornecê-la e que, além disso, nos mostra que mesmo os fatos das predições não ocorrem dentro das leis naturais, fora das leis naturais, melhor dizendo. Tomemos como comparação um exemplo nas coisas comuns que nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Muito bem. Então, Kardec vai dar um exemplo aqui abaixo para nós, né, para facilitar aqui a nossa compreensão. Mas, cara, aqui, Carlos, Kardec ele já faz uma indagação, né? Como o conhecimento do futuro é possível? Você vê que ele já afirma, ele não diz, é possível o conhecimento do futuro? Ele já coloca, como o conhecimento do futuro é possível. Ele já faz uma indagação de como, mas ele já deixa nas entrelinhas informado para a gente que é possível ter esse conhecimento. Vamos entender. Agora, como se dá? Como é que vai se dar essa questão? Será? Kardec também coloca aqui mais à frente. As coisas futuras estão prontas? Não estão prontas? Será que passado, presente e futuro são a mesma coisa? Como é que a gente vai interagir com isso, né? E é interessante, né, Carlos, que ele vai dizer que o Espiritismo vai nos ajudar a revelar esse mistério. Mas todos nós, de alguma maneira, temos assim a curiosidade de saber o futuro. Procuramos as cartomantes, videntes, né? Existiam os oráculos antigamente, as pitonisas, para fazer essas adivinhações, essas predições. E assim, tudo isso movido pela nossa curiosidade, né, Carlos? Tudo isso. Bom, a presciência. O que é a presciência, né? Vamos ver aqui. Esse termo ele não é dicionarizado, tá? Ele é muito utilizado vulgarmente para designar um sentimento antecipado de acontecimentos futuros. Um pré-conhecimento das coisas, uma variante da criptestesia, tá? Então, presciência, nós podemos ter os seus sinônimos de previsão, pressentimentos, premonição.
Então, e criptestesia semelhante ao que é a psicometria, né? Do qual nós, através de um objeto imantado por uma energia de uma pessoa, nós conseguimos detectar ali daquele magnetismo, uma vivência daquele objeto, ou seja lá o que for que nós estamos colocando em nossas mãos para ter esse tipo de exemplo. Então, a presciência é isso. Então, naturalmente, que diz aqui o Kardec que o Espiritismo, né, irá explicar. Por quê? Porque o que o Cristo, quando ele disse que mandaria o Consolador prometido, o que ele disse? Eu vos mandarei o Consolador para que ele possa lhe explicar aquilo que eu não pude explicar, né? Aquilo que eu não pude falar, aquilo que também falou e que nós já esquecemos, né? Sim. Entendeu? Essa que é a realidade, e explicar muito mais através da doutrina espírita, através do magnetismo, através dos fenômenos naturais que acontecem, entendeu? Então, as premonições, as predições, né? Tudo isso, os pressentimentos, né? Aquela voz íntima do coração, né? Aquilo dentro de nós nos dando um aviso de algum acontecimento futuro, né? De alguma coisa, nos preparando para alguma coisa que possa vir a acontecer, né? Se assim não for mudado os desígnios, né? Eu tinha um espírito que dizia uma coisa muito interessante para nós, que ele dizia assim: a tendência de acontecer isso é isso aqui, ó. Vai acontecer isso. Se continuar nessa balada, vai acontecer isso. Mas... esse é um detalhe. Não. Se você continuar nessa trajetória, nesse ritmo, vai te acontecer isso. Isso aí. Mas aí você pode mudar aquela sua conduta e evitar esse destino, né? Esse desfecho. Mas ele falava, ele trazia essa questão assim: mas se Jesus não mudar no meio do caminho, né? Ou seja, nós podemos mudar, né, aquilo. Então, às vezes a gente diz assim: o Espírito falou que ia acontecer isso e não aconteceu. Se continuássemos naquela condição, iria acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho que nós mudamos essa trajetória. Isso que você está falando é bem interessante, porque eu lembro de um exemplo, foi narrado por uma palestrante uma vez, em que, agora não me recordo, ela teve um caso, né, de uma pessoa que estava estudando para um concurso. Ela pretendia fazer esse concurso e vinha ali estudando com muito afinco, se dedicando, né, àquela possibilidade ali. E em determinado momento, ela foi até uma dessas pessoas, videntes, cartomantes, alguma coisa assim, e perguntou se ela ia passar. Naquele concurso. E a resposta, aquele médium, deu a resposta que sim, que ela ia passar no concurso. E aí, a partir daí que ela obteve essa resposta, ela relaxou nos estudos. Um dia antes até do próprio concurso, ela marcou um evento para ela comemorar já a vitória ali, aqueles sucessos, ou aquilo como uma forma de comemoração. Ou seja, um dia antes, saiu na noite anterior à prova. E aí, quando chegou o resultado, ela levou bomba. Ela não passou. E quando ela vai perguntar mais uma vez ao médium, mas você, se você continuasse naquela trajetória, você ia passar. Só que a partir do momento que você soube, que você teve essa certeza, você mudou o seu comportamento, a sua conduta, e você acabou perdendo o caminho. Acabou perdendo aquela trajetória ali. E não vai acontecer milagre, né? Se tudo está dentro das leis naturais, né? Então, para que eu possa passar no concurso, eu preciso estudar. Eu preciso me preparar para poder passar no concurso.
Já existe, assim, uma única coisa que a gente tem certeza nessa existência é que a gente vai desencarnar um dia. Isso aí é fato. Isso aí é o certo. Isso aí a gente já sabe, nós vamos desencarnar um dia. Agora, por conta disso, como é que vai ser a nossa... E a gente sabe também que a gente já reencarna em programa aquele tempo de vida ali que nós vamos, com o fluido vital, com o corpo físico, já adequado àquele tempo de vida que a gente vai cumprir aqui nessa existência, de acordo com a nossa programação espiritual. E de acordo com o que a gente vai nessa nossa conduta, na forma como nós vamos interagir, né, como vamos viver, a nossa alimentação, se vamos fazer uso de substâncias que são prejudiciais ao corpo, se vamos ter desregramentos que vão danificar o nosso organismo físico, a gente sabe que isso afeta ali os nossos centros vitais e o nosso fluido vital ele vai sendo consumido antes do tempo. É igual a nossa bateria do celular, né? A bateria do celular você sabe que ao final do dia, via de regra, se você não carregar, sua bateria vai acabar, dependendo ali da qualidade do seu aparelho, da capacidade da bateria. Você sabe que ela tem uma capacidade para X horas, mas X horas como? Em modo espera, no modo espera você sabe que ele vai durar aquelas X horas. Mas se você fala o dia todo no celular, se você usa, se você assiste vídeos, ele vai consumir antes do tempo. Então, assim, basicamente... nós já sabemos. Eu sei quanto tempo, inconscientemente, nós já temos essa ideia de que vamos viver X horas, X anos. Vamos ter aquele número de vida ali. Mas dependendo dessa nossa conduta, conforme o Carlos falou, se você mudar a sua conduta, ter uma conduta de desregramento, você não vai chegar até o final desses anos. Você vai desencarnar antes. Com certeza. Você vai provocar Sim. uma antecipação numa coisa que tinha uma programação, né, ou uma cota até fluídica para determinado quantidade de anos. De anos. Você mudou ali, você mudou o seu destino. Você fez a mudança do seu destino. Então, o nosso destino, através do nosso livre-arbítrio, dentro de uma linha tolerável, de limite, você pode fazer alterações. Umas mais substanciais, outras não, e que vai influenciar na tua existência. Mas, amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênesis, capítulo 16, Teoria da Presciência, o item 1, comigo, André Monteiro, e também aqui com Carlos Alberto Ferreira. Então, Carlos Alberto Ferreira, de alguma maneira, nós temos um futuro mais ou menos delineado. Isso aí. Mas, de acordo com a nossa conduta, isso pode mudar ou não, né? Somos os construtores do nosso destino, né? Essa que é a realidade. Tudo bem? A gente podemos já... Pode avançar. Vamos dar uma lida aqui no exemplo trazido por Kardec, no item 2. Ele diz assim: vamos supor um homem colocado no cume de uma alta montanha, observando a vasta extensão da planície. Nessa situação, a distância de 1 légua, ele bota entre parênteses 6.600 metros, será pouca coisa. E ele poderá facilmente abarcar com o olhar todos os acidentes do terreno, desde o começo até o fim desse caminho. Um viajante que siga essa rota pela primeira vez sabe que caminhando chegará ao fim. Isso é uma simples previsão da consequência da sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os rios que terá de transpor, os bosques que irá atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde será possível repousar, os ladrões que o espreitem para roubá-lo, tudo isso depende da sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque sua visão não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que gasta de a percorrer o caminho. Tirem-lhe os pontos de referência
e a duração desaparecerá. Para o homem que está no alto da montanha e que acompanha o viajante com o olhar, tudo aquilo é o presente. Suponhamos que esse homem desce ao encontro do viajante e lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Ele lhe predirá o futuro para o viajante, para o homem da montanha, esse futuro é o presente. Bacana. Muito bom. Você vê que, de alguma forma, esse exemplo, ele sintetiza o que nós conversamos aqui, o que nós falamos. Nós falamos que, em linhas gerais, quando o homem está lá no cume da montanha, ele tem uma ideia, uma noção geral, né, daquela estrada ali. Porque ele está vendo lá de cima, ele está vendo, tem uma visão limitada, ele tem assim, um conhecimento geral de que aquela estrada vai levar a um determinado fim, a um determinado objetivo, a um determinado local. Mas ele não sabe o que vai acontecer no curso da viagem. O que tem ali, né? Quais são as intempéries, o que vai acontecer. Ele está vendo lá de cima, me leva até lá. E quando ele desce e começa a caminhar, que ele vai vivenciar aquela viagem. Então, assim, a gente tem uma ideia geral do que pode acontecer. Mas quando a gente está ali na existência, é que a gente vai ver realmente os pequenos detalhes, né? Nos mínimos detalhes, nós não temos como prever o que vai acontecer quando eu sair daqui. Eu sei que eu vou chegar em casa. Eu vou chegar em casa em algum momento. Essa é a previsão, né? Mas o que pode acontecer? Se pode mudar alguma coisa? Pode. Mas eu tenho uma ideia de que vou chegar em casa em determinado momento. Agora, o que vai acontecer até eu chegar em casa é que a gente não sabe, né, Carlos? A gente não sabe. E o que ele traz aqui, nessa teoria da presciência, ele está trazendo o alcance de Jesus, desse Espírito, né, nas suas predições. Então você vê, Jesus chega a Jerusalém com seus apóstolos, e ele olha assim para aqueles templos e diz assim: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso será destruído. É o poder da evolução do espírito. E ele, no capítulo 2, acho que é o ponto de vista futuro, Kardec ele traça essa analogia em um Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que o homem, né, que vê com a visão do espírito, ele se assemelha àquele homem que olha lá, diz que sobe até o topo da montanha e olha lá de baixo. Tipo assim, quem está olhando lá de baixo tem a visão restrita, só vai ver o quê? Aquilo ali que está na frente. Um homem que está lá em cima, ele está vendo, lá na frente tem um lago. Ele fala assim, você vai chegar lá na frente e vai encontrar um lago, porque ele está vendo isso, que ele tem a visão, ele está olhando com a visão do espírito. É essa analogia que ele está colocando aqui para nós, que aí passa-se, digamos assim, o futuro e o presente é a mesma coisa. Isso. Porque ele já consegue antever o que vai acontecer lá na frente. Então, esses que predizem, esses que têm esses tipos de premonição, são espíritos que já têm, né, essa condição de trazer. É claro que os pressentimentos, quanto nós o teremos no momento que estamos dormindo. Mas veja bem, quando nós estamos descansando o nosso corpo físico, o que o nosso espírito está realizando? Ele está emancipado. Sim. Então, quando ele emancipa, eu tenho uma visão mais ampla, e principalmente do plano espiritual. É onde eu vou contactar espíritos de parentes, amigos, e até de inimigos, se for o caso. Entendeu? Mas eu vou ter essa, vamos dizer assim, aquilo que nós vamos chamar de quê? De sonho espírita, né? Ou seja, o meu contato com o plano espiritual.
Mas por quê? Porque eu estou emancipado, eu estou desprendido. Você está vivenciando aquela experiência ali com os sentidos, né? Com a possibilidade do espírito. Por isso que até algumas vezes, quando a gente retorna para o corpo físico, aquelas imagens ali ficam prejudicadas. Ficam prejudicadas. De você conseguir ter a certeza do que aconteceu. Acoplou outra vez no corpo físico, adensado no corpo físico, a tua visão ficou restrita. Restrita de novo. Mas emancipado, você tem os seus pressentimentos, você tem as suas premonições, né? As suas previsões, suas presciências, essas coisas todas. Você consegue. Mas por quê? Porque em espírito você está emancipado. Você está emancipado. A sua visão ali é como se você, como ele diz, né? Quem olha com os olhos do espírito se assemelha àquele homem que está no topo da montanha. E cada vez mais, né, Carlos, a gente vai verificando que nós temos que entender que, ainda que estejamos no corpo material, nós somos espíritos imortais. Somos espíritos. E que não podemos esquecer e nem deixar essa informação em segundo plano. Eu estou aqui no corpo físico, mas vou viver como esse homem material, ou vou me adequar ainda estando no corpo físico, vou adequar a minha existência à existência do plano espiritual. Viver como um espírito, né? Olha o que você está dizendo. A gente precisa comer, precisa beber água, né? Se alimentar. Eu estou lembrando aqui de um palestrante muito conhecido lá, principalmente na nossa casa, lá no CELD, lá no Leon Denis. Então, esse palestrante, ele dizia, eu me lembro disso, não foi só uma vez, não, mas ele sempre dizia assim, nunca podemos esquecer que, além de espíritos, nós somos pessoas. Ele dizia assim. Ou seja, com necessidades ainda materiais. Você não vai deixar de comer, não vai deixar de beber, não vai deixar de praticar os atos da vida. Isso aí. Mas você vai ter que se enxergar. Eu sou um espírito, eu estou nesse corpo físico. Qual é o meu propósito de estar nesse corpo físico, de estar encarnado? Isso aí. Entendeu? Então, cada um terá o seu desenvolvimento, né? Então, você vê a capacidade de uns de ter a clarividência, sim, né, a vidência. Então, são desenvolvimentos que nós já trazemos conosco, de prever, né, vamos dizer assim, ter uma previsão de um futuro, né, essa capacidade mais, vamos dizer assim, mais desenvolvida em cada um, quando outros apenas têm alguns rudimentos ainda e que precisarão ainda serem desenvolvidos, né? Bom, mas isso tudo é um trabalho que dentro das nossas existências nós vamos desenvolvendo as nossas aptidões, a nossa condição de ter um alcance maior dentro dessa visão espiritual. Não, amigos ouvintes, nós já estamos caminhando aqui para o final, mas Carlos Alberto, você vê que, como você colocou lá no início também, e Kardec coloca aqui, que vem o Espiritismo, né, nos ajudar a tomar esse conhecimento. Isso. Você vê que através do Espiritismo ele começa de uma forma científica a nos esclarecer sobre essa questão da presciência do futuro, e ele traz como uma teoria, né? Ele não coloca isso como uma coisa já fechada. Ele traz como uma teoria, ou seja, isso aqui é uma teoria. E a gente tem que ver durante os anos, após essa teoria lançada por Kardec, o que está adequado ou não. Porque o título é bem claro, teoria da presciência. Isso aí. E aí a gente vai fazendo essa... E até aqui você vê que essas informações de Kardec se confirmam, né? Mas ainda há um mistério para que a gente venha desenvolver. Carlos Alberto, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui. Eu sou sempre bem-vindo, então isso é bom. Eu agradeço aqui também nessa oportunidade de estarmos juntos aqui nesse livro, A Gênese, de Allan Kardec. Que livro maravilhoso. Nossa, né? Maravilhoso. Que Deus abençoe a todos, aos nossos ouvintes e a todos que estão compartilhando esses momentos
de luz na penumbra. Amigos, muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos na segunda parte, no capítulo 4, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória dos espíritos por ele classificados como espíritos sofredores. Nós já iniciamos o nosso estudo sobre a vida, a trajetória, todo o contexto do espírito François Riquier, que Kardec descreve como um velho celibatário, avarento e muito popular. Desencarnou em 1857, porque era celibatário, então deixou aos parentes colaterais uma fortuna considerável. E ele, na verdade, tinha um desejo, expressou o desejo de se comunicar com uma senhora que tinha alugado uma propriedade dele. Em 1862, portanto, 5 anos depois da desencarnação do senhor François Riquier, uma filha dessa senhora, ex-inquilina do senhor Riquier, que essa filha, sujeita a crises de catalepsia seguidas de espontâneo sono magnético, também bom médium escrevente, viu num desses sonos o senhor Riquier e que o senhor Riquier assegurava a ela que pretendia dirigir-se à mãe dela, ex-inquilina do senhor Riquier. Nós já começamos a estudar aqui as lições importantes nesse quadro psicológico, espiritual e vibratório de François Riquier. Nós já analisamos aqui a questão da rigidez mental e da avareza. Lembramos o caso do avô de André Luiz, que o próprio André Luiz encontra com essa crise exatamente em meio a uns senhores que ele encontrou naquela excursão de treinamento no plano espiritual. Ele encontrou o avô dele em meio a um grupo de velhinhos, como diz André Luiz, esfarrapados, esqueléticos, traziam nas mãos cheias de substância lodosa, que eles levavam ao peito aflitos, ansiosos, porque queriam proteger o que eles, aquela lama, eles consideravam que era a fortuna deles e que eles achavam que estaria em risco, etc. Então, o mentor Calderaro fala sobre esse quadro, dizendo que aqueles espíritos enlouqueceram na paixão de possuir, acabando então essa sinistra aventura, fazendo deles escravos de monstros mentais de formação indefinível. E foi aí que André Luiz, em meio a uma grande emoção, encontrou o seu querido avô. Eles foram muito amigos e o avô o ajudou muito, inclusive a se formar em medicina. Mas esse contexto do senhor Riquier é ainda bastante mais rico para os nossos estudos. Por exemplo,
Kardec aqui, ao descrever, nos fala sobre a filha de uma ex-inquilina do Sr. Riquier, que era sujeita a crises de catalepsia, seguidas de espontâneo sono magnético. O que é um sono magnético? Nós vemos e recorremos ao nosso querido Leon Denis, o grande filósofo poeta da doutrina espírita. No capítulo 12 de sua obra No Invisível, ele nos fala sobre o sono, como sendo a evasão da alma da prisão do corpo. No sono ordinário, explica o nosso querido Leon Denis, o ser psíquico se afasta pouco, não readquire senão em parte a sua independência e quase sempre fica intimamente ligado ao corpo. Já no sono provocado, ensina Leon Denis, o desprendimento atinge todas as gradações sob influência magnética, os laços que prendem a alma ao corpo se vão afrouxando pouco a pouco. Quanto mais profunda é a hipnose, esse transe, mais se desprende e se eleva a alma. Por isso que essa senhora médium, que era tomada de crises de catalepsia, seguidas de espontâneo sono magnético, por isso que ela viu no sono, durante o sono magnético, ela viu e ouviu do Sr. Riquier que ele queria comunicar-se com a mãe dela. Há ainda aqui uma outra questão no quadro dessa senhora médium, que é a catalepsia. Nós estudamos a catalepsia em O Livro dos Espíritos e em várias outras obras. A catalepsia tem uma função, ou um tipo, digamos, ou uma apresentação considerada simples, ou vulgar, que é a mais comum entre as catalepsias provocadas. A pessoa se imobiliza, fica com a fisionomia impassível, os olhos abertos e fixos, nenhum batimento das pálpebras e, portanto, toda espécie de excitabilidade muscular reflexa quase sempre fica absolutamente abolida. Quer dizer, não existe nada de movimentação de músculos, ou pelo menos ela é consideravelmente diminuída. As extremidades do corpo, as extremidades articuladas, por falta de resistência, assumem extrema leveza. Prestam-se a todos os movimentos possíveis que se lhes queira imprimir. É uma espécie de flexibilidade. E conservam por tempo notável a atitude que se lhes deu, embora muito incômoda e muito penosa. Essa é a separação quase integral do espírito. Isso combinado com o sono magnético, nós já vimos por que essa senhora médium pôde ver e ouvir o Sr. Riquier. Mas há ainda um outro tipo, já que estamos estudando, há ainda um outro tipo de catalepsia, que é a catalepsia com fascinação, que se caracteriza por atrair com um olhar imperioso ou um ruído ou algum outro meio, se consegue atrair a atenção do paciente para si ou para alguma outra pessoa da reunião. E então trata-se de dominar o paciente com o olhar. Tem-se então essa catalepsia por fascinação, que é uma abordagem naturalmente de natureza magnética, como nós vimos, e há ainda uma catalepsia estática, porque às vezes na catalepsia persiste uma atividade passiva da mente, aliada essa circunstância a um certo grau de consciência e de memória. É um tipo diferenciado daquele que essa médium experimentava. E então um certo grau de consciência e de memória e uma exagerada atividade da imaginação. Operando então de modo espontâneo nesse estado, a imaginação apresenta à mente imagens.
essas imagens que não influem grandemente sobre a atitude da pessoa. Pelo contrário, o rosto do cataléptico estático conserva a expressão apática e imóvel, que se observa na catalepsia comum. A sensibilidade geral e especial fica abolida ou diminuída, em um mesmo grau nos diversos órgãos do corpo. Por isso que a criatura tem a aparência de morte. A respiração fica lenta e superficial, o pulso lento e pequeno, a superfície do corpo fica fria e descorada. Coexiste, porém, não no grau típico, a flexibilidade dos membros, ou então a ela se substitui uma particular circunstância de contratura tônica do corpo, etc. Nós vemos, portanto, que são circunstâncias muito especiais, por isso que é muito rico o estudo de François Riquier, como nós vemos aqui neste contexto. E então, dito isto, dadas as questões aqui que nós podemos explorar para o nosso estudo, então nós vemos que, passados alguns dias dessa comunicação no sono magnético dessa senhora médium, essa senhora, então, recebeu essa mensagem do senhor Riquier, dizendo que queria dirigir-se à mãe dela, que tinha sido inquilina dele. Passados alguns dias, Kardec explica, uma vez que se manifestara espontaneamente, confirmando aquele intuito, ele ainda conseguiu se manifestar espontaneamente. E então eles tiveram a seguinte conversação: que pretendeis de nós? Ele diz: o dinheiro do qual se apossaram. Nós lembramos aqui a avareza que nós já estudamos em André Luiz, no Mundo Maior, etc. O dinheiro do qual se apossaram os miseráveis a fim de o repartirem. Ele está se referindo aos familiares que ficaram com a fortuna dele, porque ele não tinha herdeiros diretos. Diz ele: venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Nós vemos que a ideia fixa é de tal ordem que ele não consegue se desvencilhar ou ver a fortuna como distante dele, não fazendo parte dele. Mas é assim que ele sente. Diz ele: fazei que se me faça justiça, já que a mim me não ouvem, e não quero presenciar infâmias tais. Dizem que eu era usurário, e guardaram-me o cobre. Por que não mo querem restituir? Acharão que foi mal ganho? Nós vemos que todas essas argumentações são próprias do espírito que está apegado demasiadamente, está fanatizado pela ideia da posse. Então, ainda é a continuidade aqui da comunicação dele, que nós estamos estudando aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, no capítulo 4º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, estudando o espírito sofredor François Riquier, um velho celibatário, assim como descreve Kardec, avarento, e que está agora se comunicando mediunicamente. Mas vós estás morto, meu caro senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última encarnação. Não, responde ele, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Demais, não preciso de outra existência, porque vivo estou atualmente. Então, foi feita ao espírito François Riquier
a seguinte pergunta no intuito de chamá-lo à realidade. Sofreis? É uma pergunta que frequentemente é muito usada por nós quando nós conversamos com os espíritos à mesa mediúnica. E ele responde sobre se sofre. Ele diz, sim, sofro piores torturas que as da mais cruel enfermidade, pois é minha alma quem as padece. Tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalos, tenho a consciência de ser um miserável, indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que mister se faz me auxiliem a sair desta situação deplorável. Na verdade, os espíritos nessa condição, eles querem sair, mas eles querem sair do sofrimento, mas continuar mantendo o que eles supõem ser os seus bens, o seu dinheiro, como nós vemos lá No Mundo Maior, com o André Luiz, que encontrou aqueles velhinhos, como ele próprio descreve, completamente enlouquecidos pelo delírio do possuir, da posse dos bens materiais, e que eles aconchegavam ao corpo a lama, julgando que era ouro e que eram os seus bens. E aqui é exatamente o que Riquier diz, ele quer se livrar do sofrimento. Então, aqui é a mesa mediúnica, essa senhora fala com ele, oraremos por vós. E ele diz, obrigado, orai para que eu esqueça os meus bens terrenos. Aqui, o que acontece nesse momento? Os espíritos responsáveis pelas reuniões mediúnicas, que são sempre espíritos de elevada categoria, esses espíritos cuidam de tudo o que acontece. Eles próprios avalizam, permitem as comunicações, quando nós já comentamos isso a propósito de outros espíritos cuja trajetória nós estudamos. Esses espíritos fazem comunicações espontâneas no sentido de que eles não foram evocados pelo dirigente da reunião, como era praxe na época de Kardec, até Kardec fazia isso porque ele tinha o projeto da codificação. Mas então, essas comunicações espontâneas se dão com o aval, com a permissão dos espíritos responsáveis pela reunião. Então, este aqui também é o caso, como já foi o caso de outros espíritos sofredores que nós já estudamos juntos aqui no programa Luz na Penumbra. Então, o que acontece nesse momento, quando nós oramos pelo espírito que está se comunicando e está sofrendo, esses espíritos de alta categoria, que são os responsáveis pelo andamento da reunião, eles envolvem o espírito, aplicam recursos magnéticos por sobre o seu cérebro, o seu coração, enfim, envolvem o espírito magneticamente, tentando, neste caso aqui, trazer à mente a racionalidade do espírito, o que lhe sobrou da racionalidade, trazendo informações que, pela memória, eles possam recobrar e, assim, assumir uma outra postura. São providências magnéticas que os mentores aplicam em benefício desse espírito sofredor. E é o que está aqui acontecendo. Então, ele diz, quando se diz oraremos por vós, porque ele disse que estava sofrendo e que ele estava ali tendo a consciência de ser um miserável indigno de piedade, mas ele ainda diz que gostaria de ser auxiliado, porque ele diz, é tão grande o meu sofrimento, que mister se faz me auxiliem a sair desta situação deplorável. Aqui nós vemos já uma lucidez e ele admitindo, até por humildade também,
que ele precisa de auxílio, precisa que alguém o ajude. Então, oraremos por vós. E ele agradece, diz: obrigado. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos. Vemos aqui a completa modificação do pensamento, da postura espiritual do espírito. E então ele diz: obrigado. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. Aqui uma outra questão muito interessante, nós já falamos várias vezes aqui sobre a necessidade de o espírito se arrepender para poder se reabilitar, se regenerar e se corrigir, que é um pedido que o próprio espírito sempre faz. Ele tem o remorso, tem o arrependimento, depois vem a reparação, que ele próprio pede. Aqui isso está muito implícito, porque ele próprio diz que precisa se arrepender. Quando ele diz isso, nós vemos que ele já entendeu que a usura, a avareza, a fixação na posse, no ter, ele já viu que isto é um erro e que lhe trouxe muito sofrimento. Por isso ele diz: orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Há aqui uma condição. O arrependimento é sempre uma condição para o espírito prosseguir no seu projeto evolutivo. Adeus e obrigado. Ele assina François Riquier, Rue de la Charité, número 14. Ele diz, ele dá um endereço. Então, o Kardec aqui explica essa circunstância muito interessante. Kardec diz: é curioso ver se este espírito indicar a moradia como se estivesse vivo. A senhora deu-se pressa, a senhora médium, a senhora deu-se pressa em verificá-la, naturalmente aqui essa circunstância, a moradia dele, onde ele disse que morava. A senhora deu-se pressa em verificá-la e ficou muito surpreendida por ver que era justamente a última casa que Riquier habitara. Eis como, após 5 anos, ainda ele não se considerava morto. Essa aqui claro, esse prazo é longo, mas nós já conversamos com espíritos na mesa mediúnica que se consideravam ainda vivos, encarnados, havia séculos. Então, diz aqui Kardec, eis como, após 5 anos, ainda ele não se considerava morto. Antes experimentava a ansiedade bem cruel para um usurário de ver os bens partilhados pelos herdeiros. A evocação provocada, indubitavelmente por qualquer espírito bom, teve por fim fazer-lhe compreender o seu estado e prepará-lo ao arrependimento. Foi o que nós comentamos ainda há pouco. Um espírito bom, um mentor da reunião, certamente foi ali junto de Riquier, o espírito Riquier, e do ponto de vista magnético envolveu Riquier e fez que ele despertasse para a sua própria realidade, que na verdade não tinha mais espaço para os seus bens materiais, que ele já tinha deixado, na verdade, quando desencarnara 5 anos antes. Mas esse é um trabalho maravilhoso, delicado, generoso, que os espíritos das reuniões, responsáveis pelas reuniões mediúnicas, oferecem, fazem, praticam, junto aos espíritos comunicantes, os nossos irmãos desencarnados que conversam conosco, e os espíritos
responsáveis pela reunião, nossos mentores, aplicam esses recursos magnéticos para fazer com que o espírito desperte para a realidade de si mesmo como uma posição ou um momento a partir do qual ele, desperto, vai continuar a sua evolução. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.